assim com bastante alegria, olha. Diga com fé mesmo. Queridos ouvintes, neste momento, vamos ler a palavra de Deus em primeiro aos Coríntios, capítulo 12, verso 1. Amém. Diz assim, capítulo 12, verso 1 de 1 aos Coríntios, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aleluia! Vamos dar mais uma vez esta leitura acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Queridos irmãos e irmãs que têm seus lugares, podeis assentar, que daqui a pouco já vamos fazer a oração oficial para recebermos de Deus o primeiro dom, o dom da palavra, o dom da sabedoria. Glória a Deus! Queridos irmãos, vejam, irmãos e irmãs, que foi necessário o apóstolo São Paulo escrever uma carta para a igreja lá de Corinto, aonde lá existiam irmãos dentro da igreja de todas as qualidades. Interessante, meus irmãos, é nós olharmos assim o interior da igreja e pensarmos: que bênção, todos estão num só pensamento, todos estão numa só fé, mas não é o que aparenta, irmãos. Quantas vezes nós sabemos que dentro da igreja nem todos estão com o mesmo coração, nem todos estão na mesma união, nem todos estão na mesma esperança, nem todos estão na mesma fé. E Paulo, então, meus irmãos, sabendo que dentro da igreja de Corinto, sendo uma igreja abençoada, uma igreja que possuía os mais excelentes dons do Espírito Santo, Paulo sabia que lá dentro da igreja de Corinto havia ali aqueles irmãos que infelizmente eram ignorantes, que ignoravam, meus irmãos, que torciam as coisas de Deus. E Paulo então escreveu, exortando aqueles irmãos: olha, vocês querem ser ignorantes naquilo, tudo bem, mas acerca dos dons espirituais, eu, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, dizia o apóstolo São Paulo. Glórias a Deus! Amém? Porque Paulo, meus irmãos, ele doutrinou muito a igreja de Corinto, irmãos. Ele mandou uma carta para a igreja de Corinto, doutrinando até mesmo, meus irmãos, como o homem deveria se portar, dizendo que para o varão ter cabelo crescido lhe era desonroso, porque o homem, o varão, ele era como semelhança e imagem de Deus, dizia o apóstolo Paulo. E talvez Paulo disse assim, meus irmãos, porque lá em Corinto existia talvez aqueles homens de rabinho de cavalo, né?
parecendo até mulher. E Paulo, então, olhando, meus irmãos, muitas mulheres, já com seu cabelo cortado, parecendo até homem, dizia que para a mulher não era uma coisa decente cortar o seu cabelo, porque o cabelo lhe havia sido dado em lugar do véu. Então, meus irmãos, essa doutrina que Paulo pregava era uma doutrina, vamos dizer, pesada para muitos ali. E eles que ignoravam muitas vezes estas palavras que o Espírito Santo falava na boca de Paulo. Mas Paulo não falava isso para prejudicar as irmãs. Paulo não falava isso para prejudicar as irmãs e os irmãos. Mas Paulo falava isto para o próprio bem. Agora, meus irmãos e irmãs, nós vemos que o apóstolo Paulo doutrinou de uma certa maneira a igreja de Corinto, que tinham irmãos lá que achavam que Paulo era ignorante. Aleluia! É como nos dias de hoje, nós subimos do púlpito para pregar uma doutrina, aquela doutrina que nós aprendemos, a doutrina da santificação, para santificar a nossa alma, para santificar o nosso corpo, e muitos nos chamam de ignorantes. Amém? Então, amém. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que dentro da igreja de Corinto havia, meus irmãos, um grupo que obedecia, um grupo de irmãos e irmãs que aceitavam aquela palavra, que sabiam que aquela palavra era para a edificação espiritual da igreja. Mas haviam aqueles que eram do grupo dos ignorantes, que achavam que Paulo fazia aquilo de si próprio. E quando chegou no tocante aos dons espirituais, quando Paulo começou a ensinar acerca dos dons espirituais, muitos, meus irmãos, ali que estavam na igreja apenas para ignorar e não obedecer, então, meus irmãos, começaram a murmurar, talvez a chegar em outro irmão e dizer: irmão, você é bobo, pra quê? Paulo fica falando aí que prefere falar mil palavras na nossa língua do que falar em língua estranha e tal. Que não precisa ser assim não. Deus usa como quer, como Ele quer, e assim tem que ser. Mas Paulo não falava, meus irmãos, para prejudicar os irmãos, porque o que me adiantaria, diz Paulo, eu falar com vocês somente em línguas estranhas? Vocês não vão entender nada. Eu falo língua estranha e vocês ficam sentados só olhando para minha cara. Como vocês serão edificados aí? Aí só é edificado aquele que fala língua estranha. Então Paulo, meus irmãos, estava tentando explicar uma maneira melhor para os irmãos crescerem na graça, no poder, não desprezando os dons espirituais. Amém? Então ali existiam, como existe em nossos dias, o grupo dos ignorantes, irmãos que ignoram os dons de Deus, igrejas que ignoram os dons do Espírito Santo. Tem igrejas que não crê na língua estranha. Eu já ouvi pastores dizer que língua estranha é coisa de diabo. Isso é uma blasfêmia muito grande. Eu já ouvi outros dizer que o dom de revelação é adivinhação. Então são verdadeiros ignorantes, que estavam também na igreja de Corinto, quando o apóstolo São Paulo lá estava pregando. Mas esta palavra ficou registrada. Irmãos, acerca dos dons
Porque todos os dons vêm de Deus. Os dons são celestiais. Então sobre Jesus estavam os dons. Jesus expulsava o demônio. Alguém diz, não, porque ele tinha autoridade. E a autoridade é um dom de Deus. Glória a Deus. Vai alguém pôr a mão na cabeça de um demônio sem autoridade? Vai alguém pôr a mão na cabeça de um demônio sem ter o dom de Deus? Como fizeram aqueles que zombavam de Paulo, de Pedro. Paulo, digo melhor, né? E zombando de Paulo e lá e tal. Quando foram, meus irmãos, expulsar o demônio lá, sai em nome do Deus de Paulo, em nome do Jesus de Paulo. O demônio olhou assim para ele e disse, quem é vocês? Paulo eu conheço. O Jesus que Paulo prega eu conheço, mas vocês quem são? Então veja que o homem sem o dom de Deus não adianta querer expulsar demônio, pregar a palavra de Deus. Não adianta. Glória a Deus. Amém? Irmãos, uma certa feita, eu vou contar algo para vocês aqui que é real. Um homem muito rico, ele queria aumentar a riqueza dele e disse, poxa, esse negócio de igreja dá dinheiro. Igreja dá dinheiro. Ele disse, mas como eu não sou crente nem nada, não adianta eu querer montar uma igreja. Então ele convidou um outro crente, mas um crente daqueles que não tem dom de Deus, que não tem poder de Deus na vida dele, e disse, olha, eu banco tudo, eu pago o aluguel da igreja, eu ponho banco na igreja, eu pago todo o teu salário para você abrir a igreja. Aquele outro sem experiência, né? Já foi logo, opa, eu vou. O espírito de grandeza. Porque não adianta você querer fazer as coisas sem ter o chamado de Deus. Tem irmãos que ouvem uma voz aí e diz, Deus falou comigo. Tem irmãos que estão orando lá muitas vezes, né? Ele está dentro da caverna lá. Quantas vozes foram lá? Quantos tipos de vento foram dentro daquela caverna? Mas só um foi Deus, que entrou lá e soprou e falou, Elias, sou eu aqui agora, Elias. Então, meus irmãos, amém? Então ele fez, abriu lá, meus irmãos, o salão, no melhor lugar que tinha, caríssimo, porque ele disse, poxa, eu fui lá naquela outra igreja, eu vi que os crentes dão dinheiro mesmo, que as pessoas dão dinheiro mesmo, então pronto. Com tanto tempo já tem meu retorno garantido e pronto, aí é só lucro. Passou o primeiro mês, foi lá aquele homem e disse, e aí, como é que está a igreja? O irmãozinho lá disse, não tem ninguém. Ué, mas não tem ninguém como? A outra igreja lá estava cheia, todo mundo dando dinheiro lá. Mas aqui não está indo não. Então tá bom, mas ó, melhor aí, hein? Passou 2, 3, 4, 5 meses e nada. Ele só desembolsando dinheiro, só pagando aluguel, só isso, só aquilo. Daqui a pouco ele vai no banco, olha a conta dele, fala, ih, minha conta estava lá em cima, está na metade já. Ele vai lá depois de um ano e diz, e aí, como é que tá? O outro diz, tá aparecendo alguns aí, mas ninguém tá. Só vem aqui gente que não tem dinheiro. Então, pera lá. Mas peraí, a outra igreja lá que eu fui, o pastor lá dança. Você dança? Está dançando? A outra igreja lá que eu fui, tinha lá uns rapazes em cima do parlante, lá do púlpito, lá todo cabeludinho, né? Dançando, tocando, e o povo dançava. Você está dançando também? Ele falou, não, mas isso eu não posso fazer. Por isso que não vai para frente, tá vendo? Então peraí, tem que mudar. Aí ele falou, mas mudar? Tem que mudar. Se você quiser que o povo venha, tem que fazer isso.
Aí ele pegou e ficou, mas se mudar eu não fico conforme a Bíblia. Que Bíblia o quê? Eu quero saber do dinheiro. Então veja, meus irmãos, o interesse daquele homem. Não foi para frente, não teve êxito algum. Porque ele estava, meus irmãos, equivocado. Só porque ele foi numa igreja que não tinha sequer doutrina, também viu aquela igreja cheia e o povo dançando, ele pensou que era fácil. Irmãos, o verdadeiro evangelho não é fácil ser anunciado, não. A verdadeira palavra de Deus não é fácil ser pregada, não. O homem e a mulher só podem viver no verdadeiro evangelho e pregar o verdadeiro evangelho se for pelo Espírito Santo de Deus na vida dele. Oh, glória a Deus, aleluia. Só pode, meus irmãos, pregar este verdadeiro evangelho, só pode, meus irmãos, haver conversão de almas no verdadeiro evangelho, se for pelo poder de Deus. Se for pelo poder de Deus. Ah, mas o fulano de tal é crente. Crente até o diabo é. Eu quero que você entenda que crente até o diabo é. A Bíblia diz que o diabo crê, mas só que ele estremece. Ele crê, mas só que não obedece. É desobediente. Então tem muitos que dizem, eu sou crente, eu creio, e tal, mas quando começa, meus irmãos, a falar, olha, o Espírito Santo de Deus está operando, está revelando, está curando, ele já diz logo, meus irmãos, meus amigos, digo melhor, que nem irmãos chamam por aí, não vai para aquela igreja lá não, hein? Porque lá o negócio é lá, que revelação, que negócio é esse? Paulo está dizendo, não quero que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Amém? Irmãos, uma certa feita, um determinado grupo de irmãos em uma determinada igreja, eles, meus irmãos, escreveram uma carta para mim dizendo, pastor Sérgio, nós vamos começar a frequentar a Igreja Deus e Amor com caravanas para aprender como são os dons do Espírito Santo. Eu mandei uma carta para aquele irmão dizendo, meu irmão, não precisa frequentar a Igreja Deus e Amor para aprender não, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, porque o dom de Deus não se aprende. Glória a Deus. Não olhando aquele irmão fazer que você vai fazer igual, não é assim. Não é uma coisa que você pode copiar. Você tem que buscar. Para Deus te usar, você tem que buscar, tem que obedecer. Glória a Deus. Amém? Olha, traga essa cadeira aqui. O marceneiro, quem é marceneiro aí, levanta a mão. Se você pegar essa cadeira, você faz igual ou não faz? Se te dar a matéria-prima, se te dar a madeira, se te dar esse estofamento aqui, faz ou não faz igual? Isso você consegue copiar, mas o dom de Deus não se consegue copiar. O dom de Deus não consegue ser copiado. Glória a Deus! Olha, não adianta você vir aqui na Igreja Deus e Amor e dizer, eu vou ver como é que é isso, depois eu vou aplicar na minha igreja. Está cheio de pregadores assim, desta maneira. Está cheio de irmãos dessas condições. Ele tenta copiar para ver se consegue fazer igual, para ver se vai ter algum efeito, alguma melhoria na igreja dele. Não é assim as coisas de Deus. As coisas de Deus não é, meus irmãos, por copiar que vai ser aprovada. Mas tem que ter, meus irmãos, a autoridade, a unção de Deus. Tem que ser pelo dom do Espírito Santo. Tem que ser por ordem divina. Glória a Deus! Irmãos, sempre, meus irmãos, quando
irmãos. Aí um dia destes, estou eu lá em São Paulo, aonde nós sempre mandamos um irmão lá, que eu já conheço, fazer os envelopes para a campanha, conforme Deus me toca, conforme Deus me revela. Aleluia! Eu encontro o irmão lá na sede mundial, e o irmão disse para mim: pastor Sérgio, olha, sabe aquele fulano de tal que saiu da igreja Deus e Amor? Sabe aquele outro assim, assim? Eles ligam para mim direto, pastor Sérgio, sabendo quais são as novas campanhas que o irmão está lançando, porque eles querem pôr na igreja deles também. Quer dizer, querem copiar. Teve um lá que falou: olha, eu te pago tanto para você passar as relações de como são os votos que o pastor Sérgio faz, porque eu quero fazer igual. O que adianta? Você pode fazer igual, mas eu quero ver se o Espírito Santo vai aprovar igual ele aprovou para mim. Glória a Deus, aleluia! Irmãos, não adianta, irmãos. O Espírito Santo de Deus, quando ele mostra algo para o homem, algo para o seu servo, e o seu servo faz conforme o Espírito Santo revelou, aí há aprovação. Agora não adianta eu olhar o que aquele irmão está fazendo, do jeito que ele faz, e imitar ele. Não adianta. Eu vou fazer o que o irmão fez, mas não vai ter a unção que tem que haver por parte do nosso Deus. Estou entendendo, igreja? Tem que haver a unção por parte do nosso Deus. Tem que haver aprovação por parte do nosso Deus. Então não adianta alguém ficar, meus irmãos, jogando pedras sobre nós, dizendo: ah, que dom de revelação, isso aí é bobeira, que dom disso, daquilo, outro, nada. Mas esses povos têm que ter temor de Deus. Meu Deus, quantas vezes, não foi uma, duas, três, não, foram várias, que eu tenho visto como Deus usa muitos irmãos na igreja de Deus e Amor. Ele entrega a revelação, o diabo cai. Ele entrega a revelação, passa, daqui ao tempo a pessoa foi curada. E quantos por aí que ficam murmurando contra esses dons? Murmuram até, meus irmãos, do dom de língua estranha. Murmuram, meus irmãos, até mesmo do dom de visão. Murmuram, glória a Deus, de tudo. E Paulo está dizendo o quê? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aleluia! Seja ignorante não, meu irmão. Não fica aí ignorando, discutindo, porque é isso, aquilo, aquilo outro. Dom de Deus não se discute, meus irmãos. Dom de Deus se busca. Dom de Deus não se discute. Dom de Deus se busca. E após Deus te dar o dom, você tem que ter a fé para aplicar o dom de Deus. De nada adianta você receber o dom de Deus e não ter a fé para aplicar o dom de Deus. Aleluia! Amém? Então note bem, nós temos que ser, meus irmãos, aquilo que somos. Nós não podemos ficar copiando do ciclano, do bertano. Não! Vamos ser aquilo que somos. Somos fracos. Vamos pedir misericórdia a Deus para Ele nos tornar forte. Erramos. Vamos pedir perdão a Deus, que Deus perdoa. A Bíblia diz para nós nos humilharmos debaixo das potentes mãos de Deus, e ao tempo de quem? Ao tempo de Deus, Ele vos exaltará. A nós apenas compete nos humilharmos, irmãos, não julgarmos ninguém. Quem faz uso do dom de Deus sem ser pelo Senhor, acaba se dando mal. Quem faz uso do dom sem possuir, acaba se dando mal. Cópia nunca é original. Tá? Eu sei que muitos irmãos podem até dizer: mas pastor Sérgio, eu já vi uma pessoa cair endemoniada e falar língua estranha. Eu também já vi.
Eu já vi crente com Bíblia na mão cair endemoniado. Vocês estão admirados disso? Por quê? Pessoas que dizem que são crentes e caem com Bíblia e tudo na mão. Um dia eu não fui expulsar um demônio e o demônio começa a falar língua estranha na boca da mulher que estava com a Bíblia na mão. Eu perguntei: que língua é essa aí, diabo? Ele disse: essa aqui é a língua que eu uso para enganar aqueles que não obedecem a Deus. Está vendo? Ele usou o termo certinho, que não obedece a Deus. Porque quem obedece a Deus, a língua estranha é de Deus. Amém? E sabe por que o diabo faz isso? Para confundir, para causar confusão, para causar murmuração, para que os irmãos comecem a murmurar um do outro e que ninguém mais crê no dom. Por quê? Se o crente parar de crer no dom do Espírito Santo, dizendo: o outro lá mudando daquele jeito, falando língua estranha, o outro lá, então não precisa nem obedecer também. Daqui a pouco ninguém está crendo mais no dom do Espírito Santo. Acho que o Espírito Santo Deus se compra numa banquinha, né? Acho que o Espírito Santo Deus se compra na feira. Então pronto, o diabo diz: consegui o meu objetivo. Os crentes não buscam mais, os crentes não oram mais, os crentes não vão se consagrar mais para serem usados, e quanto menos os crentes forem usados, não buscarem a Deus, mais terreno eu vou ganhar. Por isso, irmãos, deixa Deus te levantar a partir de agora. Deixa Deus te levantar pelo Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Deixa Deus te usar, irmã. Eu estou vendo que você é uma serva do Senhor. Eu estou vendo que você é um servo de Deus. Porque ninguém pode estar aqui a não ser pelo poder de Deus na sua vida. Se você está aqui é porque dentro do teu coração existe lá uma pequena que seja faísquinha do Espírito Santo. Existe lá uma chamazinha pequenininha. E essa chama quer crescer. Essa chama quer aumentar. Essa chama quer incendiar a tua vida. Aleluia! Essa chama quer fazer a sua vida se incendiar. Essa chama quer pegar fogo na sua vida. Ela quer crescer. Ela não quer ficar aquela chamazinha pequenininha, não. É que essa é uma chama bem grandona, que pega fogo na sua boca, que pega fogo nos teus olhos. Uma chama que sai fogo até mesmo, meus irmãos, dentro do teu coração, na tua perna, na tua mão, nos teus ossos. Oh, glória a Deus! Ori canta la bassuriana la baia. Ori palabasturi canta la baia. Deus quer que essa chama cresça na sua vida. O diabo, ao contrário, quer apagar essa chama. Satanás quer esfriar, Satanás quer apagar. Mas Deus quer que essa chama cresça.